Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vão as coisas? Samuel Valentim aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, dono do canal Valentim, ok? Muito bem, se você é inscrito no canal, verifiquem se as notificações estão ativadas. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva e já também ative essas notificações, acompanhe o nosso trabalho, por gentileza. Muito bem. Instagram, Samuel Valentim Canário. Dê uma olhadinha lá no Instagram depois, acompanhe lá. Reprodução. Penso que vocês estejam gastando um pouquinho mais nessa reprodução. E sempre peço, aliás, há anos pedindo que vocês deem preferência ao site comercial penafirme.com.br. Qual é a minha sugestão? Vocês entrarem no site comercial penafirme.com.br e depois chamá-los, se quiserem, no WhatsApp. Porque aí fica mais fácil. Você vai escolher os produtos e pode mandar pelo WhatsApp, mas também podem comprar pelo site. O WhatsApp, anota aí por gentileza, 19 99221 9696. Vou repetir, a empresa está lá em Campinas, São Paulo, 19 99221 9696. Na hora que o meu corpo bambeia. Muito bem, vamos lá. O assunto é muito sério, em que pese que é brincadeirinha. Já deixa o like, porque vai merecer. Esse tema merece. Eu não mereço, mas o tema merece. Vejam bem. Por acaso vocês já tiveram algum problema com um exemplar seu de canário doméstico, com inflamação na pata? Já tiveram um problema com algum canário doméstico, com uma bolinha inflamadinha na ponta de algum dedinho ou nos dedinhos? Ou inflamação na pata, mais bolinhas inflamadinhas na ponta dos dedos? Já tiveram? Comentem aí por gentileza. Quero saber da experiência de vocês. Então, o que me motivou? Já falei sobre esse tema em outros vídeos, mas eu vou deixar esse vídeo como específico sobre o tema. É muito comum eu e diversos amigos recebermos perguntas sobre: o meu canário está com a pata inchada, está com a pata inflamada, está com a pata ferida. O que fazer? O que é e o que fazer? Porque o pessoal já quer um remedinho. Então vamos trocar ideia. Fique até o fim, por favor. E se ao final vocês gostarem, quiserem compartilhar esse vídeo, por gentileza, penso que vai ajudar muitos criadores, independente do nível de conhecimento que eles têm. Pois bem, essa questão é específica de um tema chamado pododermatite. Pododermatite, que se trata de alguma doença, mais especificamente como uma lesão, uma inflamação nas patas dos canários. Ou também nas patas de outros animais. Mas aqui nós vamos abordar os canários, porque é o que eu venho praticando e estudando em torno de 16 anos. Ok? Muito bem, pegar meu relatório. Eu quero corrigir, se me permitem, algo que eu venho dizendo não só nos vídeos, mas também em alguns grupos ou até digitando em alguns artigos meus, que não é algo simples. Eu tendo a dizer, quando alguém me manda a pergunta, que pode ser algo simples até algo gravíssimo. Mas consultando amigos veterinários especializados em aves e que também são criadores de canários, eles me informaram: Valentim, não é algo simples, é sempre algo grave. Então não tem como você dizer que é um machucadinho simples e que pode ser algo grave. Não, já começa como algo grave. Isso nas palavras de quem eu consultei, ok? Então eu fiz esse relatório baseado em alguns amigos veterinários dos quais eu pedi ajuda para a confecção desse vídeo. Então vamos lá. Sabemos que os canários, eles utilizam os seus pezinhos, assim como nós, né, o dia todo para se movimentarem, para se apoiarem no puleiro, para se apoiarem na grade de fundo, para se apoiarem em utensílios.
Então, os seus pezinhos, as suas patinhas são extremamente importantes. Dessa forma, quando eles sofrem algum problema na pata, algum problema de pododermatite, logo isso se torna algo grave e que poderá trazer também prejuízo à sua locomoção, bem como à sua vida em geral, como a sua alimentação, acasalamento, tratamento de filhote, um tanto de coisas que eles precisam para se movimentar e atuar por meio de sua movimentação. Ok, Valentim? Entendido? Muito bem. Bom, conforme um desses amigos veterinários que eu pesquisei, ele falou que nos últimos 15 anos é o problema número 1 entre os criadores de canários. Então, pododermatite, inflamação, lesões nas patas, tem sido a podo, né? A campeã em problemas. Quando ele é procurado em seu consultório a fim de tratar um canário, tirar dúvida, ele analisa que mais de 90% dos casos é de pododermatite. Não é de problema respiratório, apesar que tem muito problema respiratório, não é de coccidiose, não é fúngico, mas é de pododermatite. E a pododermatite, conforme pesquisei, a maioria dos casos oriundam-se ou são originárias de bactéria. Bactérias, não sei, mas tem uma bactéria, pode ser que sejam bactérias, plural, mas tem uma bactéria muito conhecida por mim também, que é Staphylococcus aureus. Depois pesquisem no Google, de preferência o Google acadêmico. Staphylococcus aureus é o nome do patógeno, trata-se de uma bactéria. Pois bem, vocês se lembram, há alguns poucos anos, que eu quase perdi todo o meu plantel por conta desse danadinho de Staphylococcus aureus? Vocês se lembram? Quem não se lembra ou quem não viu, depois que terminar esse vídeo, pesquisem aí no Google. O título é o seguinte: Relatando o que houve em meu canaril, Samuel Valentim. O título é o seguinte: Relatando o que houve em meu canaril, Samuel Valentim. Lá eu conto toda a trajetória de como se iniciou o problema em meu plantel, bem como cheguei à resolução. E pessoal, prestem atenção! Não foi fácil e penso que nunca será. Porque em meu caso, eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, estou aqui, pretendo estar aqui o resto da minha vida. Eu tenho a sorte, eu vou utilizar o termo sorte, em estar em uma das maiores capitais do Brasil, considerada a terceira maior capital no âmbito econômico. A minha sorte de ter aqui grandes veterinários especializados em aves, de ter excelentes faculdades de medicina veterinária, bem como excelentes laboratórios para realizarem exames. Essa é a minha sorte. Eu não nasci lá em um lugar bem distante, escasso em veterinários, escasso também em laboratórios. Essa foi minha sorte. Além da minha sorte, eu tive um imenso interesse em procurar ajuda. Então não basta só ter a sorte, você tem que se ajudar a fim de buscar a solução. Mesmo que não encontre, sair do comodismo e buscar uma solução. Assim é a vida. Pessoas ajudando pessoas. Então, eu, pessoa, fui atrás de pessoas para me ajudarem a fim de ajudar os canários. E como que aconteceu na época? Bem resumido. Os meus canários começaram a levantar a patinha, começaram as patinhas inflamarem, ficarem bem vermelhas na juntinha, na junta onde se ligam os dedos.
inflamação bem avermelhada, os canários paravam de subir no puleiro porque não conseguiam mais, não conseguiam se alimentar, ficavam num cantinho da gaiola e morriam de inanição, ou seja, de fome. Não conseguiam nem caminhar até o puleiro. Por isso que eu falei lá no início do vídeo. Se tem um problema na pata, é grave, no sentido de que pode obstar, pode causar uma inanição. Eles não vão ter força nem para caminhar até os comedouros, nem para beber água, nem para ingerir alimentos sólidos. E daí, pessoal? Presta atenção, acompanha aqui. E daí? Eu perguntei um criador, que perguntei para outro veterinário, que perguntava para outro criador, que perguntava para outro veterinário, que olhava no Google, que olhava em vídeos na internet. E eu comecei a testar antibióticos que não resolveram, pelo contrário, pioraram a situação, porque os canários já estavam debilitados e você lança um antibiótico que não vai ajudar, eles vão se debilitar ainda mais. Eu estava apenas cooperando para uma morte mais rápida. Mas então, Valentim, aí eu descobri um grupo em Belo Horizonte, chama-se Vet Júnior, um grupo da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, estudantes em veterinária que eram coordenados por, que são ainda, né, coordenados por professores em veterinária especializados em aves. Eles vieram até o meu canaril, um serviço pago, tudo certinho, vieram até o meu canaril. Nisso, pessoal, eu já tinha perdido aí mais de uns 20 mil reais em canários que eu tinha investido ao longo dos anos, desde 2016. E pegaram exatamente na gaiola 20, lembro-me, eu cedi um super vermelho intenso macho, que estava em reprodução, ele acabou deixando filhotes, que já não conseguia mais comer. Eu falei, ele vai morrer qualquer hora. Eles pegaram esse canário, levaram até o laboratório, fizeram a eutanásia, ou seja, teve que sacrificar o canário, abrir o canário, isolar a bactéria. Primeiro descobriram que era uma bactéria que causou a pododermatite, isolaram, descobriram que é Staphylococcus aureus. Depois disso fizeram um antibiograma a fim de testar princípios ativos antibióticos diferentes para matar aquela bactéria. Para se descobrir qual era o princípio ativo mais sensível. Quando se fala no exame sensível, quer dizer que é aquele que vai ter o poder de eliminar a bactéria. E aí, testaram, parece-me que 10 antibióticos e apenas um, em meu caso, preste atenção, isso é muito sério, senão vai ter um tanto de gente aí procurando pelo Brasil um antibiótico que eu dei que achando que vai resolver. Pode até procurar, mas não é o mais sensato. Mas vamos lá. E descobriram que a doxiciclina, e eu nem tinha ouvido falar nesse princípio ativo, nesse antibiótico, que eu conhecia a amoxicilina, infloxacina, esses antibióticos mais, né, sulfamicina. Bom, doxiciclina foi mais sensível em meu caso. Daí encontrei o famoso, tornou-se famoso depois daquele vídeo que eu lancei, Pharmadox 50, que pode ser adquirido também no site comercialpenafirme.com.br. O que aconteceu? De posse do resultado do exame, o pessoal da Vet Júnior me falou, Valentim, trate com doxiciclina quem ainda resta no seu plantel. Com 2, 3, 4 dias eu vi que as patinhas desinflamaram, os dedinhos desinflamaram e salvou o plantel. Mas foi o meu caso. Vamos continuar falando sobre isso. Muito bem. Em meu caso, eu descobri a causa porque Staphylococcus aureus é tida na literatura como uma bactéria oportunista, ou seja, secundária ao problema primário. Então, primeiro você tem um problema e segundo, de forma oportunista, Staphylococcus aureus acomete o organismo do canário. Ok, então entendi, Valentim. Staphylococcus aureus não é primário, é secundário, só que tem uma causa primária.
Sim, em meu caso eu descobri que eu trouxe canários de outros criadores, foi a época que eu vendia lote de canários, trouxe de outros criadores, não fiz quarentena, não tive esse zelo e comecei a colocar junto com os meus canários que estavam bem. E daí, como eu passo um macho em várias fêmeas, esse macho já estava com problema ou pegou de alguma fêmea e fui transmitindo a outras fêmeas. E aí alastrou. Ok. Mas é só essa causa, Valentim? Não. Tem outras que eu vou falar mais à frente. Só para vocês entenderem qual foi o meu caso. Bacana? Muito bem. Acontece o seguinte, pessoal. Quando nós falamos em pododermatite, essas lesões, essas inflamações nas patas, nós temos que descobrir o agente etiológico, o agente causador do problema. E como eu disse no início, talvez 90% dos casos ou mais vem de bactéria. E a bactéria oportunista Staphylococcus aureus. Ela é safadinha, danadinha. Se ela aparecer na minha frente, eu vou dar uma voadora nessa bactéria que ela nem imagina. Então, dessa forma, a gente já tem uma noção. Opa, inflamou a patinha do canário, pododermatite, possivelmente é uma bactéria, e se for, possivelmente é Staphylococcus aureus. E aí, meu amigo, a coisa não fica bonitinha como essas lindas fêmeas que estão reproduzindo. Muito bem, vamos continuar. Esse tipo de problema já dizimou plantéis pelo Brasil e pelo mundo. Dizimou acabou com tudo, ok? Exterminou. Então, vejam que furada. O seu patinho, a patinha do seu canário começa, pode ser o seu patinho também, né? Mas no nosso caso, canários domésticos, ou conhecidos como belgas. A patinha começa a inflamar ou aparece uma bolinha na ponta de algum dedinho. E aí você fala, não, tá tudo bem, de vez em quando levanta ali a patinha, mas tudo bem. Aí aquilo vai tomando proporção, vai aumentando, vai inflamando ainda mais, a ponto de já não mais apoiar. Porque ele sente dor ao apoiar, em colocar o pezinho em uma parte sólida. Está doendo, está latejando. Imagine a dor. Chega a um ponto que inflama demais, pode passar para outra patinha. Aí você verifica que isso vai transmitindo a outros canários que estiveram em contato com esse. Aí o criador ainda não higieniza as mãos, pega no canário, pega nos utensílios, pega no puleiro e vai pegando em outros canários, em outros utensílios, e vai disseminando pela própria mão do criador o problema. E daí, meu amigo, quando alastra é difícil, porque até o criador tomar uma atitude, como a gente conhece a maioria, principalmente iniciante, até tomar uma atitude, às vezes até pelo desconhecimento, claro, até tomar uma atitude, já tomou uma proporção que, ao se descobrir o problema e ao se descobrir qual seria o antibiótico adequado, os canários não se curam mais. Ou eles vão morrer mesmo sendo tratados, ou se tornará algo crônico, aí vem a cronicidade, ou seja, não morre, não melhora, mas fica aquele canário inútil. Assim como doenças crônicas que tem em nós, animais, seres humanos. Nós somos animais também, ok, tá tudo certo, todo mundo já sabe disso. Então há doenças crônicas também em canários. E esse caso de pododermatite poderá ser uma das causas de cronicidade em algum canário do seu plantel ou em todo o seu plantel. Olha que coisa, né? Difícil, muito cuidado. Então, Valentim, há a possibilidade de mesmo eu mandando o canário ou canários para laboratório, fazendo-se exame, fazendo-se o antibiograma, descobrindo-se qual é o princípio ativo mais sensível e eu tratar e os canários não melhorarem? Sim, há essa possibilidade. Terrível, terrível. Imagine quantos criadores que devem ter parado de criar canários por conta desse problema. Imaginem quantos que talvez ficaram muitos anos sem criar por trauma, voltaram, tal, receosos. Eu quase perdi o plantel todo, eu ainda consegui salvar alguns adultos
e salvei os filhotes. Mas como eu falei com vocês, em torno de uns 20 mil reais que eu calculei, eu perdi. Mas não é só a perda financeira, é a perda dos próprios bichinhos que nós amamos. Mas se for colocar na ponta do lápis, na ponta da caneta, em reais, na época, já tem uns 3, 4 anos isso, uns 20 mil reais. Eu comecei a investir mesmo para campeonato em 2016, voltando a criar vermelhos. Eu parei de criar amarelos mosaicos e voltei a criar vermelhos, porque eu já criei vermelhos lá no início da minha carreira, em 2007, 2008, né? E aí perdi. Não pensei em parar de criar canários por conta disso, pelo contrário, falei, não, agora ficou de experiência, vamos ficar mais esperto, Valentim. Espertos, Valentim. E dessa forma, comecei a fazer vídeos e também ajudar algumas pessoas. Eu lembro que quando eu lancei o vídeo relatando que houve meu canarinho Samuel Valentim, muitas pessoas passaram a utilizar a doxiciclina. Porque o que elas pensaram? Bom, se deu certo lá com Samuel Valentim, em Belo Horizonte, Minas Gerais, se os meus canários começarem a ter problemas de pododermatite, eu vou também dar o Farmadox 50, que tem doxiciclina. Farmadox 50 é o nome comercial do princípio ativo doxiciclina. Alguns, eu ia falar muitos, né? Mas não. Alguns, não muitos, relataram-me que não resolveu. Ainda bem que lá no vídeo eu não agi como um guru, que é a galerinha que fica dando respostas prontas no Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, sem reflexão. Uma resposta pronta a gente pode ter, mas em casos como esse, e eu chegar ao YouTube e falar assim, pessoal, resolveu com doxiciclina, resolveu com Farmadox 50. Então, todas as vezes que vocês tiverem problemas de pododermatite, por favor, comprem o Farmadox 50 e ministre aos seus canários. Não, eu não falei isso e jamais falaria. Pessoas que resolveram, por meio do meu vídeo, do meu exemplo, do caso, pessoas que resolveram ministrar Farmadox 50 aos canários que eles tiveram problema com Staphylococcus aureus. Lembro-me também que algumas pessoas disseram, resolveu o problema. Mas, pessoal, existe uma coisa muito séria na canaricultura, isso em animais e até em humanos, que é o uso indiscriminado de antibióticos na criação como forma de preventivo. Até onde eu sei, se tiverem veterinários especializados, podem me dizer, antibiótico previne doença ou antibiótico é para atacar o problema já instalado? Ah, Valentim, antes da reprodução eu dou amoxicilina, depois da reprodução dou amoxicilina, aí eu dou influxacino, eu dou sulfamicina. Mas precisa? Não, não precisa, mas eu dou por desencargo de consciência para prevenir. Parece-me que não previne. E esse uso indiscriminado de antibiótico, olha aqui nos meus olhos, presta atenção, faz com que, na hora que tiver que tratar o seu canário, não faça mais efeito no exemplar ou nos exemplares. Porque você já entupiu o seu canário sem necessidade de antibiótico e na hora que ele realmente precisar do antibiótico, nada resolverá. Quando for fazer um antibiograma, para saber qual é o antibiótico sensível, nenhum estará sensível, todos estarão Rzinho, que significa resistente. Não vai ter o S de sensível, vai ter o R de resistente na frente de todos os princípios ativos. Pois bem, em meu caso, ainda na época, espero nunca mais ter esse problema, mas em meu caso ainda na época, a doxiciclina era sensível, foi sensível e extremamente sensível, porque resolveu bastante. Agora, em seu caso, Valentim, eu estou aqui, coloca aí nos comentários se vocês estão com canários com problema na pata, de pododermatite. Coloque aí, eu quero saber. Aí você vai me dizer assim nos comentários, olá Valentim, tudo bem com você? Aqui em meu canário estou com esse problema, eu vou usar o Farmadox 50, vai resolver? Não precisa nem me perguntar isso.
Por favor, nem me pergunte isso. Nem me pergunte assim, Valentim, eu vou dar enrofloxacino, vai resolver? Não, por favor, não me pergunte que eu vou só dar um coração. Se perguntar, eu vou dar um coraçãozinho, joinha, não vou falar nada. Porque eu já vou dar a resposta aqui. Não sei, ninguém vai saber, nem o veterinário saberá. Nem seus canários saberão, se não forem tratados. Acontece que ainda dentro desse tema de exame, qual que é? Vejam bem. Se quiser me xingar aí, xingue. Se quiser opinar, opinem desfavoravelmente. Mas o que acontece? Quando eu falo, e olha que quando eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu fui criticado por um youtuber. Eu não tô falando que ele é uma má pessoa, não. Tô falando que ele foi muito infeliz e imaturo na crítica dele. Que eu falei assim, olha, diante de problemas de saúde nos canários, vocês têm que levar um veterinário especializado em aves. E alguns veterinários poderão pedir exames, ou seja, nem você levando na sala, no consultório do veterinário, ele vai te dar uma solução. Ele vai falar assim, olha, vamos fazer exames. Aí eu lembro de um youtuber, ele tá perdoado, tá, gente? É só um exemplo que eu nunca esqueço para servir de exemplo para vocês também, a não ser seguido. Ele falou assim, mas é muito fácil um cara que mora em Belo Horizonte, que tem veterinário, que tem aquilo que eu falei lá no início, minha sorte de ter nascido aqui, né? Que tem veterinário, que tem laboratórios para fazer exame, é muito fácil, tem faculdades para dar suporte. É muito fácil falar isso, e a gente que mora no meio do mato, e a gente que mora numa cidade urbana que não tem veterinário, exame. Lamento! Lamento! Você não teve a sorte de nascer em um lugar, você criador não teve a sorte de nascer em um lugar urbano que tenha veterinário especializado em aves e laboratórios para fazer exames em seus canários. Lamento! O que eu posso fazer? Eu vou ter que salvar o mundo agora. Não tem como. Eu tenho que dar esse puxão de orelha. Por quê? Porque eu só vou saber qual é a doença do meu canário e qual antibiótico eu tenho que ministrar se eu fizer exame. Ah, Valentim, eu vou testar. Então é um teste seu. Não é algo que você tem que me perguntar qual que é o remédio que vai combater. Não adianta me perguntar. Eu tenho um grupo no WhatsApp, aliás, quem quiser entrar, o pessoal paga apenas R$20 por mês para eu dar consultoria nesse grupo do WhatsApp, sobre tudo de canaricultura. Vez ou outra, alguém do grupo, aliás, um abraço a todos do grupo, muito obrigado pela ajuda. Às vezes um ou outro me manda assim, ai Valentim, aqui ó, a pata está inflamada, o que eu dou? Não sei. Tem que fazer exame. E não é só o problema da patinha, não, jovem. Vários outros problemas. O canário tá com diarreia, tá embolado. Não sei, tem que fazer exame. Eu sei que vai ter muito guru aí no YouTube que vai falar assim, mas quando vocês se depararem com esse problema, eu sou o guru e vou te dizer agora. Ele vai te falar uma medicação porque na pressa, na ansiedade, no nosso desespero, e eu entendo o desespero, porque eu também entrei em desespero na época, vai te falar alguma coisa, pelo menos para aliviar as suas tensões. Mas em 99% dos casos, talvez nem resolva. Pode piorar e adiantar a morte dos seus canários que já estão debilitados. Entendido? Compreenderam? Digitem aí se vocês compreenderam o que eu acabei de falar. Porque a questão é séria. Eu tenho só que falar assim, lamento por você não estar em uma cidade que tenha os recursos veterinários. Lamento. O que eu posso fazer? Mandar os veterinários do laboratório de BH aí te acudir? Não tem como. Tem que vir pra cá. Ah, mas é difícil. É difícil. Não, vai morrer. Infelizmente. Mas nós temos que praticar atos para que o problema não surja nas patinhas dos seus canários. E eu tô falando isso com toda a humildade, com toda a simpatia, com toda a alegria de viver. Apenas usando um recurso de oratória para chamar a atenção de vocês. Eu sei a dor. Eu sei porque todo dia eu chegava aqui no canaril e via um morrendo. A fêmea morrendo em cima dos filhotes. O macho que estava fecundando tudo, no outro dia estava lá. Morto. Bom, muito bem. Há uma outra questão que um dos veterinários que me deu suporte para fazer esse vídeo explicitou muito bem.
dependendo-se da demora em descobrir qual é o antibiótico, depois dos exames, quando você entra com o antibiótico, o canário já está com problema renal e problema hepático, problema nos rins, problemas no fígado. E aí não responde ao tratamento, ou não responde muito bem ao tratamento. Entendido? Porque daí vocês falam, eu vou gastar dinheiro para pagar o veterinário, aí eu vou gastar dinheiro para fazer exame, agora eu vou gastar dinheiro para dar o antibiótico que foi sensível. Por que ainda morreu? Porque até você chegar nesse resultado, já arrebentou fígado e rins dos canários. Já está tudo arrebentado, já está detonado. A bactéria já está... Está destruindo tudo aqui dentro. Entenderam? Pessoal, vocês já deixaram o like? Eu tô achando que vocês não deixaram o like, viu? Vocês vão ver. Um dos veterinários falou assim, Samuel, bata muito na tecla, quando você for fazer o vídeo, sobre higiene. Principalmente higiene dos puleiros e das grades onde eles pisam. Onde eles pisam? Dos utensílios também. Então eu vou falar também sobre higiene. Vejam, procurem depois um vídeo aqui no nosso canal chamado Higienização e Desinfecção de Gaiolas e Utensílios, Samuel Valentim. Vou repetir o título, 2 pontos. Higienização e Desinfecção de Gaiolas e Utensílios, Samuel Valentim. Assistam. Existe uma imensa diferença técnica entre o que é higienizar e desinfectar. Essa é a diferença técnica dentro da veterinária, dentro dos cuidados veterinários. Vamos lá. Higienização é dar aquela limpada superficial com água e sabão, detergente. Exemplo, você pega um puleiro que está sujo. Você pega uma bucha, coloca detergente, um sabão em pó, um sabonete e limpa. E tirou o cocôzinho, restos orgânicos. Isso é só uma higienização, não é desinfecção. A palavra desinfecção vem do verbo, da primeira conjugação verbal, desinfectar ou desinfetar. Então, desinfecção lembra-nos desinfetante. Sabão não é desinfetante. Detergente, a meu ver, também não é desinfetante. Sabonetezinho, a meu ver, também não é desinfetante. Desinfetante é aquele princípio ativo que mata patógenos, que destrói patógenos, agentes etiológicos. Os bichinhos, bactérias, fungos. Isso é um desinfetante. E nós temos 3 que podemos utilizar na canaricultura, sendo que desses 3, um deles é o mais utilizado. Qual que é? Cloro. Então, o cloro, conhecido como cloro, tem um nome científico, eu esqueci aqui o nome, mas o cloro é um dos mais utilizados, talvez, no Brasil, não só para canaricultura, mas também para casa, em geral, banheiro, tal, essa limpeza doméstica. Cloro, temos também amônia quaternária e temos também iodo. São esses 3 desinfetantes mais utilizados, quer dizer, que podem ser utilizados, sendo mais utilizado o cloro. Então, depois que você higieniza, limpa, tira os restos orgânicos, matéria orgânica, você vai para a segunda etapa, que é a desinfecção, que é a inserção nas gaiolas, nos puleiros, nos utensílios de um desinfetante. Então, em relação aos puleiros, utilizem a higienização mais algum desinfetante desses que eu falei. Deixar de molho pelo menos meia hora, porque além da quantidade que você tem que colocar na proporção de água, fazer aquela solução, tenha também a questão do tempo. Não é? Eu acabei de higienizar, agora eu vou só dar uma banhada de cloro, beleza, acabou, Não, no mínimo meia hora. Depois deixa secar, não precisa enxaguar depois, deixa secar, depois coloca na gaiola. Grade de reserva, a mesma coisa, essa grade divisória aqui de fezes.
Os utensílios em geral, comedouros, bebedouros, é a mesma coisa. Higienização, desinfecção. Porque vocês evitarão muitos problemas de pododermatite, dessas lesões nas patas, nos dedinhos. Ok? Quarentena é uma das coisas também que foi o que me arrebentou. Acabou com quase todo o meu plantel. Que eu não fiz a quarentena. Quarentena lembra 40 dias, é um procedimento de que não necessariamente 40 dias, que você não vai inserir outros canários no seu plantel, mas vai deixar num quarentenário, que é um espaço físico só para observação desses canários, para ver se eles não apresentam alguma doença. Na época eu não fiz isso. Na época, a ansiedade, eu chegava com os canários dos lotes de outros estados que eu buscava e trazia para Belo Horizonte. Eu gostava de um canário, porque nos meus lotes vinham muitos canários de alto conteúdo zootécnico, então exemplares zootecnicamente excelentes, ou seja, o padrão muito bom, fenótipo, e eu já colocava no outro dia para acasalar. Ou eu esperava, sei lá, 2, 3 dias e colocava para acasalar. Um erro gravíssimo meu e de bilhões de criadores pelo Brasil, pelo mundo, que a gente fica na ansiedade de pegar de um criador e já colocar no meio dos nossos canários. Por mais que seja seu amigo, que seja, né, gente boa, que você... Manuel Gomes! Por mais que seja bacana, joia, mas é bom fazer essa prevenção quarentenária. Uma outra questão que pode abrir portas também é o estresse. E dentro do tema estresse é muita coisa, desde comportamento até a dieta. Exemplo, meus canários estão acostumados com uma dieta, de repente eu mudo totalmente. Baixa-se a imunidade, Staphylococcus aureus entra como oportunista, lembram-se disso que eu falei que é secundário? Entra o Staphylococcus secundário, né? Entra o Staphylococcus aureus, a bactéria, e aí causa pododermatite e pode sim espalhar e dizimar o seu plantel por uma simples troca de dieta, que a gente chama de estresse metabólico, estresse em relação à dieta, à alimentação. Querem ver um exemplo? Seus bichinhos estão acostumados desde quando nasceram com sementes. Do nada você tira as sementes e põe só farinhada, ou põe só ração extrusada, ou põe só farinhada e ração extrusada. E começa a levantar a patinha, aí começa a inflamar a pontinha do dedo, aí começa a inflamar a junta dos dedos. Você fala, mas está tudo limpinho, a higienização, desinfecção, eu cuido bem. Ai meu Deus, troca de dieta de forma abrupta. Valentim, isso não acontece. Então vai. Quer dizer, não vai fazer isso não. Não recomendo não fazer. Porque poderá acontecer. Eu estou trabalhando com a hipótese, não estou trabalhando com a afirmativa, com a concretude. Ok? Estresse metabólico. Estresse de ficar mexendo demais, causando o estresse físico nos canários. Pode baixar. Então, toda queda de imunidade causada por estresse pode trazer como oportunista a bactéria de nome Staphylococcus aureus. Entenderam? Então não é só a higienização e desinfecção, mas pode ser também a não quarentena, a não prevenção, pode ser também estresse metabólico, estresse comportamental, estresse de fotoperíodo. Porque os canários são sensíveis ao estresse, e o estresse ele é genérico, pode ser de um tanto de coisa. Valentim, a coisa é séria. É sério. Eu espero que vocês que nunca tiveram isso, deixem nos comentários. Valentim, eu nunca tive esse problema de Staphylococcus aureus. Que bom. Mas espero que nunca tenham, porque o negócio é sinistro. Uma coisa que eu anotei, não é raspar o puleiro. O veterinário até falou isso comigo. Valentim, fala com o pessoal que tem uma prática antiga, que é pegar uma faquinha e ficar raspando puleiro de madeira, achando que tá tudo limpo. Não. É higienizar, tirar a matéria orgânica, depois deixar em uma solução com algum desinfetante. Depois, que vem a parte de desinfecção. Então você que ainda tem um hábito de ficar raspando o poleirinho, uma sugestão, passe a higienizar e desinfectar, será, ao nosso ver, mais seguro. Legal? Bacana. Muito bem.
Por fim, exauri. O vídeo já tem quase 40 minutos. Achei que iam ser só 5 minutos. Passou tão rápido. Que bom. Vejam bem. Por fim, lembrem-se de todas as prevenções básicas para que vocês não tenham esse problema de pododermatite. E foram faladas aqui as prevenções. Outra coisa. Não pensem que o seu problema, que o problema do outro é o seu problema no sentido de resolução. O que eu quero dizer com isso? Se o Valentim teve o problema de pododermatite, Staphylococcus aureus, tratou com Farmadox 50, logo eu também, que estou com problemas nos meus canários de pododermatite, tratarei com Farmadox 50 e vai resolver. Não. Isso é uma falácia da generalização, ok? Não caiam nesse engodo, nesse engano. Não acreditem em criadores por aí, onde eles estiverem, onde eles aparecerem, que basta fazer isso que resolve. Não. Olha, eu falei todo o procedimento. Identificar a causa, mandar para um veterinário, que manda para um laboratório, que lá no laboratório eles vão isolar a bactéria, vão saber qual que é a bactéria, sabendo-se qual é a bactéria, vão testar, fazer um antibiograma e testar os antibióticos e analisar qual que é o resistente, qual que é o sensível. Olha que tanto de coisa. Ah, Valentim, acho que é só passar uma pomadinha onde que está inflamado que melhora. Quem dera. Porque se for Staphylococcus aureus, como nós estamos imaginando, trata-se de dentro para fora e não de fora para dentro. Então o tratamento ele é endógeno e não exógeno. Eu vou passar um sprayzinho, mineirinho, né? Sprayzinho, que tem um antibiótico nesse spray, então eu vou passar. Às vezes, aparentemente dá aquela melhorada no primeiro e segundo dias, depois volta pior. Só dá aquela mascarada no sintoma, só mascara o sintoma, depois volta arrebentando. Desculpa aí, foi sem querer. Volta arrebentando. Vou passar a pomadinha, pode dar aquela desinflamada e depois volta piorando. Muito sério isso. Gostaram? Deixem nos comentários, muito sério. Espero que vocês abram a mente para compreender que não só esse problema de lesões nas patas, mas também qualquer problema nos animais, precisamos de um suporte veterinário. E eu lamento profundamente, talvez você que não tenha e não consiga esse suporte. Valentim, então o que eu vou fazer? Entre mortos e feridos. O que eu faço aqui no meio? Mortos e feridos. O que eu faço aqui? Não tem veterinário, não tem... Infelizmente, achismo. Infelizmente. Eu não estou recomendando, mas no desespero, achismo. Valentim, eu vou deixar, então, esse Farmadox 50, quando der problema, é uma alternativa. Eu vou usar um enrofloxacino, é uma alternativa. Eu vou usar amoxicilina com clavulanato de potássio, é uma alternativa. Sei lá, parece-me que existem mais de 20 antibióticos diferentes, princípios de antibióticos diferentes. Por isso que existe um antibiograma, que é isolar a bactéria e entrar com aquele princípio ativo lá em laboratório para saber se essa bactéria ela foi eliminada. Deixem, por favor, o seu like, deixem, por favor, os seus comentários, as suas experiências. Talvez ninguém tenha dúvida, já foi muito bem explicado, mas se surgir alguma dúvida, deixe aí, que eu leio todos os comentários em todos os meus vídeos. Muito bem. Espero que vocês nunca tenham problemas. Cuidem bem, bem dignidade. Cuidem da ansiedade de vocês, da ansiedade. Mantenham relações com pessoas mais técnicas na canaricultura. Procurem essas pessoas. De preferência, se puderem, encontrar pelas redes sociais veterinários, zootecnistas, pessoas que possam te ajudar também. Juízes de canários, criadores experientes. Procurem, mantenham esse círculo de amizade bacana e sincera com essas pessoas, para que
Caso venha algum problema, possam te dar algum suporte. Não tenham amizade com essas pessoas só pelo interesse, aquilo que elas vão te proporcionar. Mas, em primeiro lugar, a humanidade e depois, se elas puderem te proporcionar uma ajuda, que assim seja. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu!